E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Esse é um novo quadro do canal. Eu quero inaugurar dois quadros nessa semana. O primeiro, para responder às críticas e às perguntas sobre a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias e suas doutrinas. Embora o nome do quadro seja Resposta aos Críticos da Igreja, é importante dizer que essas respostas, elas não são para iniciar um debate com os críticos da igreja. Eu não vou citar de onde veio essas críticas. Muitos de vocês me enviam essas perguntas e é dessas perguntas que eu vou fazer o conteúdo desse canal. Eu não vou na internet procurar essas pessoas que falam mal da igreja. Eu conheço algumas delas, porque elas entram em contato comigo. E no passado eu até tive uma abordagem mais combativa com relação a eles, mas não vale a pena, porque trazer o nome deles ou o canal deles para cá simplesmente vai aumentar a audiência deles, coisa que eu não quero fazer. Muitos deles usam mentiras para promover os seus conteúdos, outros usam verdade misturada com mentira e outros usam mesmo a verdade, mas distorcida, fora do contexto ou sem detalhes para que você possa entender a situação, a doutrina ou o fato de maneira adequada. Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente trazer a questão ou o título ou o argumento e esclarecer para você, analisar, destrinchar essas coisas e trazer informação na fonte real. E você vai poder conferir essas fontes, tá bom? Esse é o meu propósito aqui. Espero que esses vídeos possam ajudar. O outro quadro que eu quero iniciar, que vai ser mais para o final da semana ou na outra semana, tem a ver com missão. E eu quero fazer como se fosse um treinamento no Centro de Treinamento Missionário. Eu fui professor no CTM, fui instrutor por 2 anos e alguma coisa e tive o privilégio de ensinar centenas de missionários, jovens, rapazes e moças e também casais missionários. E foi uma grande bênção para mim aprender com esses jovens e casais a respeito do amor do Senhor e como eles se preparavam para servir missão. Eu tive a oportunidade de aprender pelo Espírito de Deus naquela ocasião e transmitir técnicas, doutrinas e princípios do Evangelho de Jesus Cristo. E foi maravilhoso. Então espero que vocês possam gostar e acompanhar, porque nesses tempos de coligação, todos nós somos missionários e precisamos ajudar as pessoas a encontrar a verdade. Bem, vamos lá, vamos responder. O que é que acontece? O presidente Russell M. Nelson, nessa última conferência geral, logo no discurso de abertura, convidou todos os rapazes dignos e capazes a fazer uma missão de tempo integral. Ele disse que as moças, elas são convidadas a fazer e fazem um trabalho maravilhoso. Mas a responsabilidade do sacerdócio que recai sobre os rapazes, ela deve ser cumprida, caso ele seja capaz de fazer uma missão de tempo integral, né? Ou seja, ele está se referindo à saúde mental, à saúde física. Se ele não é plenamente capaz, físico ou emocionalmente, existem outras oportunidades de servir e ele é dispensado com honra do serviço missionário. Mas os outros têm uma obrigação sagrada. Afirmo categoricamente hoje que o Senhor pediu a cada rapaz digno e capaz que se prepare e sirva uma missão. Para os rapazes santos dos últimos dias, o serviço missionário é uma responsabilidade do sacerdócio. Vocês, rapazes, foram reservados para esta época em que a prometida coligação de Israel está em andamento. Ao servir em missão, vocês desempenham um papel crucial nesse acontecimento sem precedentes. E para vocês, irmãs, jovens incapazes, a missão também é uma oportunidade poderosa, porém opcional. Amamos as missionárias e as acolhemos de todo o coração. Sua contribuição para este trabalho é maravilhosa.
E aí, alguns críticos da igreja foram bem rápidos a apontar o seguinte fato. O presidente Russell M. Nelson, quando ele era um jovem, entre 18 e 20 anos, ele não fez uma missão de tempo integral. E essa crítica não é nova. O presidente Gordon B. Hinckley tinha feito uma missão de tempo integral nas Ilhas Britânicas e ele sempre falava com muita gratidão do tempo que serviu como missionário. Mas quando o presidente Thomas S. Monson se tornou presidente da igreja, as pessoas levantaram isso, porque ele, assim como os profetas que haviam antecedido ele, falava muito de missão, convidava as pessoas para fazer missão. Quando o presidente Monson baixou a idade missionária, para rapazes servirem com 18 anos e as moças, em vez dos 21, servirem com 19, também críticas surgiram. Porque diziam, como você pode falar tanto de missão se você mesmo, o presidente Monson, não fez missão? E agora, com o presidente Nelson, também fazem essas críticas, dizendo que você está falando de missão se você não fez missão. Deixa eu esclarecer alguns pontos importantes. Primeiro, o profeta não fala o que ele quer, ele fala o que Deus quer. Se o presidente Monson e o presidente Nelson receberam essa ordem do Senhor de exortar os rapazes dignos e capazes de fazer missão, deveriam eles se desviar dessa responsabilidade simplesmente pelo fato de que não experimentaram fazer uma missão enquanto eram jovens? Respondam vocês essas perguntas, porque assim, para mim é muito evidente de que, como profeta, ele não fala o que ele deseja. Ele pode até escolher as palavras e ter o modo de falar dele, né? Mas a mensagem do Senhor ele não pode desvirtuar. E o Senhor tem dito ao profeta que todo rapaz digno e capaz deve fazer missão. E as moças são convidadas a servir. Segundo fato, o presidente Russell M. Nelson tem servido missão de tempo integral desde que ele foi chamado para ser uma autoridade geral da igreja. E isso fazem 51 anos. Assim, por mais de 50 anos o presidente Nelson está servindo missão. Talvez você não saiba, mas autoridade geral é uma missão de tempo integral. Ele está servindo por todo o dia. Ele não tem mais um trabalho. Antes ele era um cirurgião cardíaco renomado mundialmente, mas agora, quando ele foi chamado, ele passou a se dedicar de tempo integral para a obra e o ministério. Então ele viaja o mundo, ele se tornou apóstolo em 1984, junto com o presidente Oaks, né? Eles foram chamados, presidente Nelson, depois presidente Oaks. Ele, naquela ocasião, recebeu um chamado para toda a vida. Até ele morrer, ele vai continuar servindo. E ele viajou o mundo todo. Recentemente ele estava falando, né, da guerra da Ucrânia. Ele disse que esteve na Ucrânia muitas vezes. Por quê? Em designações do sacerdócio. O Senhor enviou ele para aquele lugar. Então ele está servindo sempre. Os missionários de tempo integral servem por 1 ano e meio, 2 anos. Depois acabou, né? Vão estudar, vão trabalhar. Continuam sendo missionários pela vida toda, compartilhando o evangelho, mas assim, não estão 100% do tempo na missão. As autoridades gerais, pelo contrário, elas estão 100%. Se você for uma autoridade geral que não é um apóstolo, aos 75 anos, se você for do primeiro quórum do 70, por exemplo, né, do quórum do 70, você vai se tornar autoridade geral emérita. Mas se você é apóstolo, não tem isso. Você não vai ser emérito, não. Você vai ficar servindo até morrer. Então, quando falarem do presidente Nelson, lembra disso. Ele já está servindo como missionário há mais de 50 anos. Se tem alguém que pode falar sobre missão de tempo integral, é ele. E o terceiro fato que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Quando o presidente Nelson tinha idade missionária, isso era em 1942 a 1946. Estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Naquela ocasião, pouquíssimos rapazes saíram para a missão. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei um trecho do manual História da Igreja na Plenitude dos Tempos, que diz o seguinte sobre esse período. Em 1942, a igreja decidiu não chamar para a missão rapazes em idade de ser convocados para o serviço militar. Por quê?
estava acontecendo a guerra, os Estados Unidos estavam envolvidos na guerra, aqueles rapazes precisariam servir o exército. Por esse motivo, o número de missionários em campo ficou bem reduzido. Em 1941, haviam sido chamados 1.257 novos missionários de tempo integral. Mas 2 anos depois, quando o presidente Nelson iria servir, na idade em que ele estaria servindo, foram chamados somente 261. Antes da guerra, 5/6 de todos os missionários eram rapazes que possuíam o ofício de elder ou 70. Porque naquela época chamava 70 nas estacas. Em 1945, a maioria dos novos missionários eram mulheres ou sumos sacerdotes. Isso está no capítulo 40 desse manual, tá? Que eu vou deixar aí referenciado para vocês. Depois disso, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se envolveu na Guerra da Coreia e o presidente Nelson foi servir na Guerra da Coreia. A mesma coisa aconteceu com o presidente Thomas S. Monson, que na época das guerras serviu na Marinha. Então, quando você critica esses líderes por não ter feito missão, vocês têm que olhar quando eles nasceram e o período que, quando eles tinham a idade de servir missão, que tradicionalmente é entre 18 a 22 anos, vocês têm que olhar o que eles estavam fazendo nessa época, O presidente Monson, ele serviu na Marinha e depois ele casou. Aos 21 anos, ele era bispo de uma ala de mais de 1.000 membros. Então, assim, muito cuidado para vocês julgarem. E mesmo assim, gente, esse é o quarto ponto para mim fechar. Mesmo que ele não tivesse servido missão porque ele decidiu não ir, ou porque ele é inativo, os pais do presidente Nelson eram inativos. Ele foi batizado, se não me engano, com 16 anos. Porque os pais... Então ele é um converso na igreja. Porque os pais dele eram inativos. Então, vamos supor que ele fosse inativo nessa época e não tivesse feito missão. Se ele se arrependeu, voltou para a igreja, ou se não, se ele era ativo, mas decidiu por conta própria não fazer missão, enfim, Não fez missão por algum motivo dele pessoal. Ainda assim, ele não poderia falar sobre missão e convidar em nome do Senhor os rapazes dignos e capazes a fazer missão. Pensa nisso. Agora que fiz essa explicação sobre o presidente Nelson, espero que você possa estar mais tranquilo. O profeta é alguém que sempre esteve pronto a seguir o Senhor Jesus Cristo. Não há dúvida de que se ele tivesse oportunidade de servir uma missão de tempo integral quando jovem, ele teria feito. Mas, infelizmente, por causa da situação do mundo, ele não conseguiu servir. Serviu, não obstante, em muitas outras oportunidades e tem sido o instrumento de Deus por meio de uma missão de tempo integral que dura mais de 50 anos. Eu sou muito grato pelo presidente Russell M. Nelson, pelo seu exemplo de serviço missionário. Ele não usa uma plaqueta, não precisa disso, todo mundo sabe que ele é o presidente Russell M. Nelson e ele leva o nome de Jesus Cristo a toda nação, tribo, língua e povo. Que nós possamos ouvir a voz dele. Há uma outra coisa que quero dizer. Na tradução, que é feita instantaneamente em português, o discurso é proferido em inglês. E imediatamente tem um tradutor interpretando as palavras. Às vezes, a tradução ela é imperfeita. Ela erra algumas palavras, a colocação de algumas palavras. No caso do presidente Nelson, quando ele estava falando das moças, a tradução ficou assim: moças incapazes. Isso não é verdade. Quando o presidente Nelson falou inglês, ele falou as moças capazes. As moças que são capazes, elas não têm o mesmo dever que os rapazes de servir missão. Mas elas são convidadas e elas fazem um trabalho extraordinário. O valor das sisters é inestimável. Todo mundo que já fez missão de tempo integral sabe disso. Os elders, eles realizam isso. As sisters realizam isso. Então, só ver uma coisa. Os elders precisam de 2 anos. As sisters, 1 ano e meio para realizar uma grande obra. Eu sou muito grato por todas as mulheres da minha família terem servido missão. Minha mãe, minhas 2 irmãs e agora minha terceira irmã, a mais nova, está servindo missão Curitiba. Eu sei que o trabalho delas é muito valorizado por meu Pai Celestial. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês têm
alguma dúvida, ou viram algum vídeo, algum conteúdo que deixou vocês confusos, que é uma crítica contra a igreja, a história da igreja, a doutrina, manda para mim que eu vou estar criando esse tipo de conteúdo para ajudar a explicar, tá bom? Lembra, porém, de uma coisa, antes de eu terminar eu quero falar sobre isso. Eu sou advogado, essa é a minha profissão. Portanto, os debates na minha profissão são importantes e constantes. Nós até aprendemos, né, como defender um ponto de vista, uma tese, uma pessoa. E isso é importante para o cumprimento do meu ofício. Mas quando se trata da Igreja de Jesus Cristo Santos Últimos Dias, ela não precisa de defensores, advogados, no sentido que a gente tem no mundo jurídico. O próprio Deus estabeleceu a igreja. E esses vídeos não são uma tentativa de fazer um contra-argumento ou de, defender Jesus e sua igreja. Eles não são apologéticos nesse sentido, trazendo soluções para cada coisa. Eles apenas querem esclarecer algumas coisas, mostrar o ponto de vista da igreja e trazer as informações para que você possa investigar essas coisas. Toma muito cuidado quando Judas, no momento da traição, está falando sobre Jesus Cristo. Será que não é melhor dar ouvido aos 11 apóstolos que foram fiéis a Jesus Cristo, em vez de dar muita atenção àquele que está sendo comprado por algumas moedas de prata? Então, existem canais e pessoas na internet que tentam toda hora destruir a fé que nós temos em Jesus Cristo e na igreja dele. Muito cuidado com isso, gente, porque esses conteúdos não edificam. Essas pessoas usam sofismas, usam verdade muitas vezes, mas fora de contexto. Então, muito cuidado com isso, porque o que eles querem é tornar vocês tão miseráveis quanto eles são. Infelizmente, eles não têm mais luz, eles estão afastados das coisas de Deus, eles procuram destruir, eles procuram, às vezes, de uma roupagem intelectual, às vezes uma roupagem mais emotiva, querer desviar os santos de Deus. Eles não vão ter sucesso. Então não dê audiência a eles, tá bom? Não vale a pena. É isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido. Encontro vocês no próximo vídeo. Até mais.